Por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim? Vamos começar lendo o texto, e depois eu te explico alguns detalhes que fazem toda a diferença. Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Gênesis capítulo 4 narra uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, o conflito entre Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas por trás dessa narrativa simples, existem curiosidades linguísticas, debates teológicos e questões difíceis que geram discussões há séculos. Por exemplo, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Quem era a esposa de Caim? Quem poderia matar Caim se só existia sua família? O que era exatamente o sinal de Caim? Hoje vamos explorar alguns desses mistérios, curiosidades e controvérsias presentes em Gênesis 4. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? O texto diz: mas para Caim e para sua oferta não atentou. A Bíblia não explica diretamente o motivo dessa rejeição, e isso gerou várias interpretações ao longo da história. A qualidade da oferta Abel trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, o melhor. Já Caim trouxe apenas o fruto da terra. Alguns teólogos entendem que Abel ofereceu o melhor que tinha, enquanto Caim ofereceu algo comum, a atitude do coração. Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim. Nesse caso, o problema não seria o tipo de oferta, mas a atitude interior de Caim. Sacrifício de sangue. Alguns estudiosos defendem que Deus aceitava sacrifícios com sangue, pois eles simbolizariam redenção. Como Abel ofereceu um animal e Caim ofereceu frutos, isso teria influenciado. Porém, essa interpretação é discutida, porque a Bíblia não afirma que Deus havia dado instruções sobre o tipo de oferta nesse momento da história. Portanto, a ideia de que a oferta de Caim foi rejeitada apenas por não envolver um animal não possui base direta no texto bíblico. Uma leitura possível é que Deus sondou o coração de ambos, e a própria reação de Caim, ficando irado e depois assassinando seu irmão, mostra que Deus já sabia que havia algo errado em seu interior. O primeiro assassinato da história. Gênesis 4 registra o primeiro homicídio da Bíblia. Caim mata Abel no campo. Curiosamente, o texto não descreve como o assassinato aconteceu. A tradição judaica antiga chegou a sugerir que Caim poderia ter usado uma pedra, uma ferramenta agrícola ou algum objeto pesado, mas esses detalhes não aparecem no texto bíblico. A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Depois do crime, Deus diz algo muito simbólico. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa frase gerou muitas interpretações. Alguns entendem que significa a justiça divina exigindo reparação. Outros veem aqui uma metáfora poderosa. O sangue inocente derramado não pode ser escondido de Deus. Esse conceito aparece novamente em outros textos bíblicos. Por exemplo, em Hebreus 12:24, onde o sangue de Cristo é descrito como falando melhor que o sangue de Abel. Quem poderia matar Caim? Após ser amaldiçoado, Caim diz algo curioso: todo aquele que me achar, me matará. Isso levanta uma pergunta lógica. Até aqui, a Bíblia mencionou apenas Adão, Eva, Caim e Abel. Então quem poderia matá-lo? Explicação mais comum. Gênesis 5:4 diz que Adão teve filhos e filhas, portanto, já poderia existir uma população crescente de descendentes. Outra possibilidade. Alguns estudiosos sugerem que o texto bíblico não relata todos os nascimentos em ordem cronológica, e que já poderiam existir várias famílias vivendo ao mesmo tempo, algo em torno de 200 pessoas. A esposa de Caim. Logo depois, a Bíblia diz: conheceu Caim, a sua mulher. Isso levanta uma das perguntas mais famosas da Bíblia. De onde veio a esposa de Caim? A explicação mais tradicional é que ela seria uma parente próxima, como irmã, sobrinha, prima. Nesse período inicial da humanidade, isso seria necessário para a multiplicação da população. A proibição de casamento entre parentes só apareceu muito mais tarde, na lei de Moisés. Portanto, Caim poderia ter se casado com uma irmã, prima ou outra parente próxima. Não sabemos exatamente quem ela era. Também é possível que nesse período a Terra já tivesse um número maior de pessoas, descendentes de Adão e Eva. A cidade de Caim. Outro detalhe curioso aparece no texto. A Bíblia diz que Caim edificou uma cidade. Isso levanta outra pergunta: como alguém poderia construir uma cidade com tão poucas pessoas? Alguns estudiosos sugerem que a palavra hebraica usada pode significar um pequeno assentamento ou comunidade, não necessariamente uma grande cidade como imaginamos hoje. O misterioso sinal de Caim. Deus coloca um sinal em Caim para protegê-lo, mas a Bíblia não explica qual era esse sinal. Isso gerou muitas especulações ao longo da história. Entre as teorias mais conhecidas estão uma marca física visível, um símbolo espiritual, algum tipo de proteção divina sobrenatural, ou até um aviso para que ninguém o matasse. Algumas interpretações antigas e controversas chegaram a sugerir que Caim teria se tornado negro e seria o patriarca da raça negra. Essa teoria apareceu em interpretações raciais antigas, mas não possui base bíblica, e hoje é amplamente rejeitada pelos estudiosos. Outras teorias sugerem que o sinal poderia ser uma marca corporal, uma cicatriz, uma luz ou proteção divina, ou simplesmente uma declaração de Deus protegendo Caim. A verdade é que a Bíblia não revela qual era esse sinal, e o tema continua sendo debatido.
O início da civilização. Gênesis 4 também mostra o surgimento de várias áreas da civilização humana. Entre os descendentes de Caim aparecem figuras importantes. Jabal, pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal, pai dos músicos, dos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, mestre na fabricação de ferramentas de bronze e ferro. Isso mostra que já existiam pecuária, música, metalurgia nos primórdios da humanidade. Alguns estudiosos tentam relacionar essas descrições com o surgimento das primeiras civilizações da Mesopotâmia, como os povos que viveram na região da Suméria. No entanto, essas conexões são apenas teorias históricas e não afirmações diretas da Bíblia. O nascimento de Sete. Depois da morte de Abel, nasce Sete. Eva diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Logo depois, aparece uma frase muito importante. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muitos estudiosos entendem que aqui começa uma nova linhagem espiritual, que posteriormente levará até Noé. Essa linhagem é frequentemente vista como a linha daqueles que buscavam a Deus, em contraste com a linhagem de Caim. Gênesis 4 não é apenas uma história sobre dois irmãos. Ele aborda temas profundos como inveja, pecado, violência, justiça, misericórdia e o início da sociedade humana. Mesmo sendo um dos capítulos mais antigos da Bíblia, ele continua levantando perguntas que intrigam estudiosos, teólogos e leitores até hoje. E talvez seja justamente isso que torna esse capítulo tão fascinante. Curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.